Fala aí, sócios, eu aposto que você já deve ter ouvido falar em fundos de investimento. Ou então você estava lá navegando no seu aplicativo do banco e você se deparou com alguns fundos que estavam rendendo 10, 20, 30% nos últimos 12 meses. Porém, por não saber do que se trata, você resolveu não investir nessa classe de ativos. E por esse motivo eu resolvi gravar esse vídeo para falar o que são fundos de investimento, se valem a pena e se eu invisto em algum, para que você saia decidido daqui se vale a pena ou não investir em fundos de investimento. E no final desse vídeo eu vou dar uma dica de ouro que pode fazer você ganhar muito dinheiro. Como de costume, se você acredita que esse vídeo vai agregar conhecimento para você, nem que seja só um pouquinho, já deixa aquele like da confiança aqui e se inscreve no canal. Antes de nós entrarmos mais a fundo no tema fundos de investimento, é muito importante você saber o que são fundos de investimento, para caso você resolva investir, você saiba no que você está investindo. Fundos de investimento são uma modalidade de investimento coletivo, onde diversas pessoas pegam seu capital e investem em um fundo administrado por um gestor profissional. E claro, como ninguém trabalha de graça, é muito comum os fundos cobrarem duas taxas, taxa de performance e taxa de administração. Basicamente, a taxa de administração é destinada para remunerar a gestão do fundo, que está ali trabalhando arduamente para encontrar os melhores ativos para incluir no fundo. E a taxa de performance é uma taxa cobrada sobre aquilo que excede o benchmark do fundo. Então, por exemplo, um fundo de renda fixa que tem a taxa Selic como benchmark irá cobrar uma taxa sobre tudo aquilo que exceder a taxa Selic. Então, basicamente, eu e você e outras pessoas iríamos pegar o nosso capital, investir em um fundo de investimento onde um gestor profissional vai destinar esse capital para os melhores ativos que ele encontrar no mercado. E em troca, nós iríamos pagar uma taxa para esse fundo. Existem diversos fundos de investimento, mas os 4 principais são fundos cambiais, que são utilizados para proteger o seu capital da desvalorização do real, fundos de ações, que talvez sejam os mais agressivos, que investem 67% do seu patrimônio líquido em ações, fundos multimercados, que investem em diversas classes de ativos, podendo ser ações, renda fixa, derivativos, investimentos no exterior e muitos outros, e fundos de renda fixa, que investem no mínimo 80% do seu patrimônio líquido em ativos de renda fixa. A propósito, já comenta aqui embaixo se você já investiu em algum fundo de investimento. Existem algumas outras classes de fundo que eu não mencionei, mas o que você precisa ter em mente é que existe um tipo de fundo de investimento para cada perfil. E outra coisa muito importante de se ressaltar é que em alguns fundos de investimento existe um negócio chamado come-cotas, que nada mais é que uma forma do governo beliscar um pedacinho do seu patrimônio. É como se ele estivesse antecipando o imposto de renda dos seus investimentos. Mas não são todos os fundos que possuem come-cotas. Vide exemplo de fundos imobiliários e fundos de ações que não possuem. Agora vamos à parte mais importante desse vídeo, que é para quem é indicado investir em fundos de investimento. Será que é para qualquer um investir nessa classe de ativos? E a resposta, na minha opinião, é não. Veja bem, conforme eu mencionei, fundos de investimento vão ter taxa de performance, taxas de administração, come-cotas, e você não consegue definir com precisão aonde o seu patrimônio será alocado, porque quem decide aonde vai investir o seu patrimônio é o gestor do fundo. Claro que ele vai respeitar o que o fundo determina, mas quem investe é ele. Então, se por exemplo você separa uma parcela do seu patrimônio que você quer destinar a investimentos em ações e você investe em um fundo de ações, você tem que ter ciência que apenas 67% do seu patrimônio realmente vai estar investido em ações. Não parece fazer muito sentido, certo? E é por isso que eu acredito que fundos de investimento são indicados apenas para aquelas pessoas que não têm tempo para estudar ou não têm paciência ou realmente não querem estudar e querem terceirizar esse serviço para um profissional qualificado. Agora, para quem quer aprender a investir, quer vivenciar isso na prática, não faz muito sentido todos os anos você alocar 4, 5% do seu patrimônio apenas em taxas. Agora digamos que você esteja nesse grupo de pessoas que não tem tempo ou não querem ficar estudando qual que é a melhor ação, qual que é o melhor fundo imobiliário para incluir na sua carteira de investimento. Conforme eu mencionei, fundos de investimento podem valer a pena para você. Porém, entretanto, todavia, existe uma exceção do até quando vale a pena você investir através de fundos ao invés de investir diretamente. Pense em uma pessoa que tem 100 mil reais investido em um fundo de investimento e ela paga por volta de 4% de taxa de administração por ano. Essa pessoa estaria pagando 4 mil reais por ano apenas em taxas.
será que não faria mais sentido ela contratar uma casa de análise, onde também possui profissionais qualificados que vão indicar quais ativos você deve comprar? Hoje, com menos de R$600, você consegue ter acesso a diversas casas de análise com diversos relatórios que vão dizer quais os melhores ativos que você deve comprar. Aí você pode me dizer, mas Alisson, eu não vou ter tempo para ficar analisando relatórios de casas de análise. Ok, eu até entendo, mas você precisa ter em mente que você também vai precisar analisar qual que é o melhor fundo de investimento para você investir. Não adianta você alocar o seu patrimônio em qualquer fundo de investimento, porque você também pode ter prejuízos. É muito importante você conhecer a gestão do fundo, as taxas, a rentabilidade do fundo. Mesmo a rentabilidade passada não sendo garantia de rentabilidade futura, é importante você saber o histórico do fundo. Você também deve conhecer os riscos do fundo. Enfim, são diversas análises que você também precisa fazer sobre o seu fundo de investimento. Enfim, você também terá que tirar um pouco do seu tempo para analisar se esse fundo é bom ou não, senão você também pode ter prejuízos. Dessa forma, fazendo um resumão de tudo que eu falei aqui até agora, fundos de investimento podem sim valer a pena para aquelas pessoas que não têm muito tempo livre para estudar, porém sempre se atentando à quantidade de taxas e à quantidade de imposto que você está pagando. Sempre avalie a gestão do fundo e se esse fundo se enquadra às suas necessidades. E você lembra que no começo do vídeo eu falei que iria te dar uma dica de ouro que poderia fazer você ganhar muito dinheiro? Então, chegou esse momento. E se eu te falar que é possível saber onde os grandes fundos de investimento estão alocando o seu patrimônio gratuitamente através do site da CVM? Eu vou deixar o link do site da CVM aqui embaixo na descrição para você dar uma conferida depois. Uma coisa muito importante de se ressaltar é que existe um delay de 3 meses da posição atual do fundo de investimento. Ou seja, eu só consigo consultar a posição desse fundo de 3 meses atrás. Mas como o fundo de investimento não tende a ficar girando muito a sua carteira, já ajuda muito nós sabermos onde esses fundos estão alocando o seu patrimônio. Essa que vocês estão vendo aqui na minha tela é a interface do site da CVM. Basta você colocar o nome do fundo de investimento, por exemplo, Real Valor, que é um dos maiores fundos, clicar em continuar, escolher qual que é a carteira de fundo de investimento que você quer consultar. Por exemplo, eu quero saber sobre a carteira de investimento deles em ações. Em seguida, nós vamos clicar em posição da carteira. E aqui nós já temos a visibilidade de como está dividida a carteira desse fundo de investimento. No caso, esse fundo de investimento aqui, ele investe mais de 20 milhões em ações. Para descobrir quais são as ações que ele investe, nós vamos colocar o período de 3 meses atrás. E aqui nós já vemos quais são as ações que esse fundo investe. Nós podemos ver que a maior posição desse fundo é essa NEO3, que tem mais de 1 milhão alocado. A segunda maior posição é o Banco do Brasil. E só para encerrar, se você já é inscrito aqui do canal e se você me segue lá no Instagram, eu tenho certeza que você está tirando um pouquinho do seu tempo para aprender mais sobre educação financeira. Então, com certeza, no futuro você vai saber cuidar do seu dinheiro sem precisar terceirizar esse serviço para alguém. Esse vídeo vai ficando por aqui, meu nome é Alisson Ferreira e até a próxima.